Amigos, minhas amigas, aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, em nome do Senhor Jesus, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez agradecemos. E é preciso que agradeçamos a Deus, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradeçamos a Deus por mais esta matrícula neste educandário das almas, que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos realizando o nosso processo educativo. Gratidão a Deus por todas estas oportunidades. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela sustentação que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Gratidão a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que vão chegando e se conectando aqui conosco para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais este momento. Recebam todos e todas meu abraço fraternal e de imensa gratidão. E é com imensa alegria que aqui estamos retornando mais uma vez para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais um estudo sistematizado das obras que compõem a codificação, das obras que desdobram os estudos, que aprofundam os estudos acerca do Evangelho do Cristo, acerca da doutrina espírita. E é com satisfação ainda maior que aqui nos encontramos para realizarmos mais um estudo acerca da prece, a prece na obra de André Luiz. Depois de alguns anos, porque já tem alguns anos que realizamos aqui o nosso último estudo acerca da prece na obra de André Luiz, hoje estamos retornando para darmos continuidade a estes estudos, a este aprendizado acerca da prece. E hoje não falaremos acerca especificamente ou diretamente de uma prece encontrada na obra de André Luiz, mas um estudo acerca da prece feito pelo ministro Clarencio, o instrutor espiritual de André Luiz e de Chico Xavier e de todos nós na obra Entre a Terra e o Céu. Então, o ministro Clarencio, lá de Nosso Lar, foi o orientador de André Luiz, o professor de André Luiz e de todos nós na obra Entre a Terra e o Céu, de autoria de Chico Xavier, em parceria com o espírito André Luiz. E este livro faz parte da coletânea A Vida no Mundo Espiritual, que começa com o livro Nosso Lar, tem também o livro Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, que é o que temos em nossas mãos agora, no mundo maior, libertação, ou melhor, Entre a Terra e o Céu, que temos agora em nossas mãos, nos domínios da mediunidade, ação e reação, evolução em dois mundos, mecanismos da mediunidade, sexo e destino, e a vida continua. Então, no livro Entre a Terra e o Céu, encontramos explicações maravilhosas do ministro Clarencio, logo no primeiro capítulo desta obra, que tem como título Em Torno da Prece. Aqui encontramos esclarecimentos maravilhosos
acerca da prece, acerca destas energias que direcionamos quando realizamos uma prece, seja uma prece para o bem, seja uma prece para o mal. Sim, existem preces também de forma negativa, assim como as preces onde nós direcionamos energias positivas. Mas antes de começarmos aqui, nas palavras do ministro Clarencio, nos explicando acerca da prece, é importante que lembremos na obra kardeciana, nas obras básicas da doutrina espírita, acerca da prece. Então encontramos em O Livro dos Espíritos, no capítulo 2º do livro 3º, a primeira lei natural daquelas 10 leis naturais, a lei de adoração. Então, dentro deste capítulo 2º, no item 1º, lei de adoração, nós encontramos questões acerca da prece. São várias questões acerca da prece, mas na questão primeira acerca da prece, que é a questão 658, Kardec questionou da seguinte maneira a espiritualidade superior. A prece é agradável a Deus? Ou seja, toda e qualquer prece é agradável a Deus? E os espíritos superiores, respondendo a Kardec e a todos nós, esclareceram da seguinte maneira que a prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. E a prece do coração é preferível a que se pode ler, por bela que seja, se a lês mais com os lábios que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando ela é dita com fé, fervor, sinceridade. Então aqui os espíritos amigos nos orientam, nos esclarecem acerca destes 3 ingredientes que precisam fazer parte da nossa prece ou das nossas preces. Fé, fervor e sinceridade. E aí eles acrescentam, mas não creiais que ela seja tocada do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. E ainda, na questão 659, Kardec questionou qual é o caráter geral da prece? E os espíritos amigos responderam: a prece é um ato de adoração a Deus. É um ato de adoração a Deus. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece, dizem eles, pela prece pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Via de regra, nas nossas preces, nós mais pedimos, nós nos esquecemos de louvar, nós nos esquecemos de agradecer. Então aqui eles nos falam acerca deste caráter geral da prece: louvar, pedir e agradecer. Então aqui fizemos a citação destas 2 questões, mas existem outras acerca da prece, já que Kardec dedicou a este estudo da prece das questões 658 até a questão 666. E ainda antes de chegarmos nas palavras do ministro Clarencio, é importante que lembremos o capítulo 27º de O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata acerca da prece. Então, no 27º tem como título Pedi e Obtereis, e o capítulo 28º, que encontramos um estudo da prece mais completa e sucinta que Jesus deixou para nós, que é a oração do Pai Nosso, bem como uma coletânea de preces mais
No preâmbulo do capítulo 28º, nós encontramos alguns esclarecimentos dos espíritos superiores acerca da prece. E eles falam logo no item primeiro da seguinte maneira, que a forma nada vale. O pensamento é tudo. Então a forma, conforme eles nos esclarecem, nada vale. O que vale verdadeiramente é o nosso pensamento, a nossa intenção. E aí eles acrescentam: ore, pois, cada um segundo as suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. E ainda eles dizem: os espíritos jamais prescrevem ou jamais irão prescrever qualquer fórmula absoluta de prece. Então os espíritos superiores não se preocupam com isto, porque não existe uma fórmula absoluta acerca da prece, que se você fizer uma prece assim ou assado, ou fizer a prece A, B ou Y ou Z, você será atendido. Mas aqui eles nos falam que vale verdadeiramente é a intenção, é o pensamento. E aí eles acrescentam que a qualidade da prece, a qualidade principal da prece é ser clara, é ser simples, é ser concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de palavras que sejam meros adornos de lentejoulas. Cada palavra deve ter seu alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma, uma fibra do coração. Sem sombra de dúvida que aqui nós encontramos maravilhosos esclarecimentos acerca da prece. E aí fechamos este parêntese com esta citação também do capítulo 28º de O Evangelho segundo o Espiritismo, para chegarmos nas palavras anotadas por Chico Xavier, ditadas por André Luiz, copiadas do ministro Clarencio, porque André Luiz, ouvindo o ministro Clarencio, passou para Chico Xavier o que ele ouviu acerca da prece neste capítulo 1º da obra Entre a Terra e o Céu, que faz parte da coletânea de 13 livros, A Vida no Mundo Espiritual. Abraçando fraternalmente a nossa irmã Delise Maria, a nossa irmã Dercy, a nossa irmã Cíntia Carlos, riqueza de conteúdo, as bênçãos do estudo, sem sombra de dúvida, uma riqueza de conteúdo, e estamos buscando constantemente, através das bênçãos do estudo, o nosso esclarecimento, bem como fazendo a semeadura do Evangelho do Cristo. Gratidão a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, abraçando também a nossa irmã Vilma Guimarães, abraço extensivo aos seus meninos e meninas do coração. Então, Clarencio, em relação à prece, ele diz da seguinte maneira, que todo desejo é manancial de poder. A planta que se eleva, aqui ele usa uma simbologia do reino vegetal, que a planta que se eleva para o alto, convertendo a própria energia em fruto que alimenta a vida, é um ser que ansiou por multiplicar-se. E aí, alguém faz um questionamento ao ministro Clarencio, mas todo petitório reclama quem ouça? Será que todo petitório que nós fazemos, toda prece que nós fazemos, será que todas elas são ouvidas? E aí o ministro Clarencio diz que a lei como representação de nosso Pai Celestial, manifesta a tudo e a todos através dos múltiplos agentes que a servem. Em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. Então aqui o ministro Clarencio
nos esclarece que não é Deus quem nos atende diretamente, mas, sob o seu comando, com a sua autorização, as suas criaturas que já se encontram em condições atendem àquelas criaturas que precisam de ajuda. Então, em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. Quem já não ouviu alguém, ao receber uma visita, falar da seguinte maneira: foi Deus quem mandou você aqui, porque eu estava precisando tanto desta visita, eu estava precisando tanto deste algo que você me trouxe. E sem sombra de dúvida que as criaturas em nome de Deus, atende às outras criaturas, às rogativas das outras criaturas, estejam elas encarnadas ou desencarnadas. E aí Clarencio acrescenta: assim como possuímos em eletricidade os transformadores de energia para o adequado aproveitamento da força, temos igualmente em todos os domínios do universo os transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento. Então, aqui ele fazendo uma comparação dos transformadores de energia para o melhor aproveitamento destas energias, aí ele fala que no universo, plano espiritual, plano físico, de uma forma geral, existem estes transformadores, que são os espíritos que estão em condições de fazerem este atendimento em nome de Deus. E aí ele acrescenta que as correntes centrais da vida partem de Deus, o Todo-Poderoso, e descem a todos nós, da luz suprema à treva total e vice-versa. Temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador, através de seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade, da angelitude, que modificam a energia divina de acordo com a graduação do trabalho evolutivo e do meio em que se encontram. Então, em qualquer meio, não importa a condição, se ainda está no instinto, se já sabemos usar a inteligência, se já sabemos usar a razão, se já chegamos à condição de humanidade ou de angelitude, em todos os meios existem criaturas para fazerem estes chamados atendimentos em nome de Deus. Porque em cada degrau, diz o ministro Clarencio, em cada degrau da vida está, ou seja, cada degrau da vida está superlotado por milhões de criaturas, e o caminho da ascensão espiritual é bem aquela escada milagrosa da visão de Jacó, que passava pela terra e se perdia nos infinitos, que se perdiam nos céus. A prece, diz o Espírito Clarencio, que a prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde, conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Então aqui ele nos lembra que a prece, qualquer que seja ela, é ação provocando reação. E as preces, elas serão atendidas de forma imediata ou em tempo mais demorado, em tempo mais remoto, segundo as finalidades a que se destina. E segundo o espírito Miramês, existem preces tão complicadas de serem atendidas que elas podem levar até séculos, mas
um dia a resposta chegará. E é exatamente isto o que o Espírito Clarencio nos esclarece, que segundo a finalidade ou as finalidades a que se destina. E aí ele diz também que a prece ela pode ficar aqui no ambiente onde ela foi emitida, assim como elevar-se às alturas. E aí ele explica que desejos banais encontram realização próxima na própria esfera em que surgem. Impulsos de expressão algo mais nobre são amparados pelas almas que se enobreceram. Ideais e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas. Então aqui ele fala de 3 tipos de preces: aqueles desejos banais, aquelas situações em que tem impulsos de expressão algo mais nobre, e aqueles ideais e petições. E aí ele acrescenta que cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência, e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras. Então aqui ele nos lembra que cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência, e todos estamos cercados de inteligências esclarecidas, inteligências que trabalham no bem, ou inteligências não esclarecidas ainda, que por ignorância trabalham no mal, ainda se encontram nas trevas. Nos infinitos mundos da grandeza cósmica, está constituída pelas criaturas de Deus em diversas idades e posições. No reino espiritual, compete-nos considerar igualmente os princípios da herança. Cada consciência, à medida que se aperfeiçoa e se santifica, aprimora em si qualidades do Pai Celestial, harmonizando-se gradativamente com a lei. E ainda, Clarencio esclarece: quanto mais elevada a percentagem dessas qualidades no espírito, mais amplo é o seu poder de cooperar na execução do plano divino, respondendo às solicitações da vida, em nome de Deus que nos criou a todos para o infinito amor e para a infinita sabedoria. E mais adiante, o ministro Clarencio esclarece da seguinte maneira, que quando alguém nutre o desejo de perpetrar uma falta, está invocando forças inferiores e mobilizando recursos pelos quais se responsabilizará. É por isso que no início nós falamos acerca de prece para o mal, emissão de energias negativas. Então nós poderíamos dizer que existem preces para o bem e preces para o mal. Então aqui Clarencio explica que quando nós nutrimos ou se nutrirmos o desejo de praticarmos uma falta contra alguém, nós estaremos invocando forças inferiores e mobilizando recursos pelos quais nós nos responsabilizaremos. E conforme o ministro Clarencio explicou anteriormente, existem espíritos à nossa volta para nos atender, seja para o bem, seja para o mal. Através dos impulsos infelizes de nossa alma, muitas vezes descemos às desvairadas vibrações da cólera ou do vício, e de semelhante posição é fácil cairmos no enredado poço do crime, em cujas furnas nos ligamos de imediato,
há certas mentes estagnadas da ignorância que se fazem instrumentos de nossas baixas idealizações ou das quais nos tornamos deploráveis joguetes na sombra. Ou seja, nos ligamos a estas entidades das sombras e viramos joguetes nas mãos deles. Todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal. E é por isso que Jesus, há 2000 anos, está a nos orientar sobre a necessidade da vigilância. Vigiai e orai para não cairdes em tentações. Então, conforme aqui nos esclarece de forma sábia e de forma lógica o ministro Clarencio, todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal. Por isso mesmo, a direção delas permanece afeta a nossa responsabilidade. Porque a energia em si, conforme aqui nos diz Clarencio, e conforme nos orientam fartamente os espíritos amigos, a energia em si ela é neutra. Não existe energia negativa por si só na sua origem ou energia positiva. A energia é neutra. Agora, positiva ou negativa para o bem ou para o mal vai depender e depende sempre das nossas aspirações, das nossas escolhas. Então, todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal, e por isso mesmo a direção delas permanece afeta a nossa responsabilidade. Então é nossa responsabilidade o direcionar destas energias. Por isso, Clarencio nos orienta: analisemos com cuidado a nossa escolha. Tenhamos cuidado ao fazermos as nossas escolhas. Estaremos fazendo escolhas para o bem, movimentando essas energias de forma positiva ou de forma negativa, para o bem ou para o mal. Então, analisemos com cuidado a nossa escolha em qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado percorrer, porquanto o nosso pensamento voará diante de nós, atraindo e formando a realização que nos propomos atingir. E em qualquer setor da existência, a vida responde segundo a nossa solicitação. Seremos devedores dela pelo que houvermos recebido. Então, seremos devedores da vida por aquilo que tenhamos recebido da vida. E encaminhando para encerrar esses esclarecimentos do ministro Clarencio acerca da prece, ele diz da seguinte maneira: estejamos convictos, porém, de que o mal é sempre um círculo fechado sobre si mesmo, guardando temporariamente aqueles que o criaram. Porque o mal em si, ele não existe. O mal é simplesmente a ausência provisória do bem devido à nossa ignorância. Então é por isso que Clarencio diz que o mal é sempre um círculo fechado sobre si mesmo, guardando temporariamente aqueles que o criaram, qual se fora um quisto de curta ou longa duração, a dissolver-se por fim no bem infinito, porque um dia o mal se dissolverá, desaparecerá no bem infinito, à medida que se reeducam as inteligências que a ele se aglutinam e afeiçoam. À medida que nós formos nos reeducando, o mal irá desaparecendo. O Senhor da vida tolera a desarmonia, a fim de que, por intermédio dela mesma, se efetue o reajustamento moral dos espíritos que a sustentam, de vez que o mal reage sobre aqueles que o praticam.
lei de causa e efeito. O mal reage sobre aqueles que o praticam, auxiliando-os a compreender a excelência e a imortalidade do bem, que é o inamovível fundamento da lei. Todos somos senhores de nossas criações e, ao mesmo tempo, delas escravos infortunados ou felizes tutelados. Então, todos nós somos senhores infortunados ou felizes, ou seja, felizes ou infelizes daquilo que nós fizermos. Pedimos e obtemos, mas pagaremos por todas as aquisições. Então, aqui Clarencio diz: pedimos e obtemos, mas pagaremos por todas as aquisições. E aí ele encerra: a responsabilidade é princípio divino a que ninguém poderá fugir. Então, a lei de responsabilidade, desta lei, nós não fugiremos. Então, a lei de responsabilidade é princípio divino a que ninguém poderá fugir. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e muito obrigado mais uma vez pela presença e participação de todos e de todas. E mais uma vez acrescento aqui abraços fraternais à nossa irmã doutora Daniela Martins, Janete Rodrigues, Marisa de Fátima, Eunice Baroni, se não me falha a memória, doutora Daniela Martins, ela se encontra em Portugal. A nossa irmã Eunice Baroni, também se não me falha a memória, ela se encontra na Itália. E também a nossa irmã Delise Maria, que já havíamos direcionado abraço fraternal, bem como a Dercy, e também a nossa irmã Cíntia Carlos, lá de Trindade, região metropolitana, aqui de Goiânia, de onde eu falo neste momento, capital do estado de Goiás, Brasil. Muito obrigado. E até breve, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus.